Olha, no finalzinho de fevereiro de 2026, o Google chegou e balançou o mundo da inteligência artificial com uma promessa daquelas, o Nano Banana 2. A ferramenta foi anunciada como um gerador de imagens, assim, muito mais rápido, mais inteligente, mais acessível. A expectativa era de uma verdadeira revolução. Mas a grande questão é: será que essa empolgação toda se justifica? Nesta nossa análise, a gente vai tentar separar o que é marketing da realidade. Vamos mergulhar de cabeça nos testes que os criadores independentes fizeram para ver se a ferramenta realmente entrega o que prometeu. Então, o primeiro grande passo do Google foi fazer do Nano Banana 2 a ferramenta padrão lá no Gemini. E foi assim, ó, de um dia para o outro. Ele chegou com tudo ficando disponível de graça para milhões de pessoas no mundo todo. E essa evolução foi uma coisa absurdamente rápida. Se a gente olhar aqui na linha do tempo, em agosto de 2025 saía a primeira versão. Em fevereiro de 2026, o quê? 6 meses depois, a gente já estava no Nano Banana 2. Isso mostra a velocidade alucinante com que essa tecnologia está avançando. Certo, mas o que exatamente o Google prometeu com essa nova ferramenta? Vamos dar uma olhada nas promessas oficiais que vieram junto com esse lançamento. A promessa principal era bem simples, mas muito poderosa. O Nano Banana 2 ia combinar a qualidade altíssima do modelo Pro, que já era conhecido, com a velocidade dos modelos Flash, que são mais leves. Basicamente, o melhor dos dois mundos em um só lugar. E além de prometer mais desempenho, o Google também pensou no bolso. Para os desenvolvedores e empresas que usam a API, o custo foi reduzido em mais ou menos 50% em comparação com o modelo Pro. Isso tornou a tecnologia muito mais acessível. E não parou por aí. O Google também destacou uma lista de recursos que, olha, impressiona. Texto perfeito dentro das imagens, conhecimento do mundo real integrado com a busca do Google e, talvez a mais esperada, a capacidade de manter personagens e objetos consistentes. São essas as promessas que a gente vai colocar à prova. Que promessas, né, são fáceis de fazer. A questão é, como elas se saem no mundo real quando estão nas mãos de criadores independentes, testando para valer? É isso que a gente vai ver agora. Vamos começar pela velocidade. A promessa do Google é que ele é mais rápido, mas na prática, os testes mostraram resultados, digamos, um pouco confusos. E aqui já temos a primeira surpresa. Em testes diretos, lado a lado, feitos pelo criador Rob Bolivar, o modelo Pro foi, na verdade, mais rápido. A teoria que surgiu é que talvez o tráfego intenso no lançamento do Nano Banana 2 tenha causado essa lentidão. Pode ser, mas de qualquer forma, a promessa de maior velocidade não se confirmou em todos os cenários logo de cara. Ok, vamos seguir em frente. Agora, e a capacidade de lidar com texto e com informações do mundo real? Como será que ele se saiu? Em um teste bem interessante, pediram para ele um infográfico dos pontos turísticos da Avenida Paulista, em São Paulo. E ele usou a busca na web com sucesso, acertou todo o texto em português, mas cometeu uns errinhos visuais. Por exemplo, colocou o MASP no lugar da Casa das Rosas. Foi um resultado bom, mas assim, não foi perfeito. Agora, vamos para uma das maiores promessas de todas. Talvez o santo graal dos geradores de imagem. Manter personagens consistentes entre uma imagem e outra. Será que, finalmente, esse grande desafio foi resolvido? Para o teste, foram criados 2 personagens. O primeiro, um robô alto, meio magro, usando um cachecol. E o segundo, um gatinho pequeno e fofo usando óculos redondos. A tarefa era simples: gerar novas imagens mantendo a mesma aparência deles. E aqui, a promessa simplesmente não se cumpriu. Não deu. Enquanto o robô manteve a consistência legal, o gato mudou de forma drástica, de uma imagem para outra. Quebrou totalmente a continuidade. Para quem pensa em criar histórias em quadrinhos ou animações, essa inconsistência ainda é um problemão. Mas olha que interessante, enquanto as promessas oficiais estavam sendo testadas, um criador acabou descobrindo uma coisa que o Google nem anunciou, uma capacidade nova e, olha, extremamente poderosa, algo que pode sim mudar o jogo. Dentro do Gemini apareceu uma nova opção, um tal de modo raciocínio. A ideia é que, em vez de só executar o comando, a IA primeiro pensa sobre o prompt. Ela planeja a composição, os detalhes, e só depois ela gera a imagem. É um processo de 2 etapas, uma coisa inédita para um gerador de imagens. Para a gente ver a diferença na prática, foi feita uma comparação direta usando um mesmo prompt, um astronauta. Usando o modo padrão, rápido, o resultado é bom.
A gente tem uma astronauta num estilo meio anime, bem executada, com fundo espacial. É uma imagem competente, mas que se parece muito com o que a gente já está acostumado a ver em outras ferramentas por aí. Agora, se prepara. Esse é o resultado do modo raciocínio. A diferença é brutal. A imagem é dramaticamente mais detalhada, a iluminação é muito mais complexa, a composição é cinematográfica, o nível de realismo no traje, o reflexo no capacete, isso está em outra categoria. Não é só uma melhoria, é um salto de qualidade. Certo. Então, depois de analisar o que foi prometido e o que foi entregue, qual é o veredito final sobre o Nano Banana 2? De um lado, tem uma visão mais cética, a de que isso é menos uma revolução e mais um modelo econômico para atender os usuários gratuitos, enquanto o Google reserva o que há de melhor para os clientes que pagam. E do outro lado tem a visão de quem ficou impressionado, destacando a qualidade incrível que apareceu em exemplos específicos, como os reflexos, as texturas, coisas que superam de longe os modelos anteriores. No fim das contas, o Nano Banana 2 não é uma simples vitória ou derrota. Parece mais uma ferramenta com dupla personalidade. Tem o modo rápido para o dia a dia e tem o poderoso modo raciocínio para aqueles momentos em que a qualidade é a prioridade máxima. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Agora que uma ferramenta tão versátil assim está nas mãos de todo mundo, de graça, o que nós vamos criar? Os limites à criatividade, mais uma vez, parecem ter sido empurrados um pouco mais para frente.